Muito bem, meu amigo e minha amiga ouvinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu gostaria que você voltasse toda a sua atenção para esta mensagem e não desista de assistir esse vídeo. Ele pode ser um pouco prolongado, mas é um vídeo, uma mensagem transformadora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que está escrito aqui no livro de Salmos, capítulo 78, hoje 28 de fevereiro de 2023, 22 horas e 40 minutos, está escrito assim: a ira e a misericórdia de Deus. Está escrito assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem, os quais levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Veja só qual é o desejo de Deus para cada um do ser humano, meu amigo. O desejo de Deus é que todas as pessoas, todas, sem exceção de nenhuma delas, do senhor de idade à criança que está nascendo hoje, o desejo de Deus é que todos conheçam as maravilhas que Ele fez e tem feito todos os dias. Deus deseja que as pessoas conheçam a Ele através da palavra, conheçam a Ele. Aqui está escrito que Deus fala assim: ah, se meu povo me escutasse, ah, se meu povo me desse ouvido, eu de imediato abateria os seus inimigos e lhe sustentaria com o trigo mais fino. E ele diz: o meu povo sofre porque não conhece a mim e nem conhece as minhas palavras. Então quem não conhece a Deus, quem não conhece a palavra de Deus, não conhece a Deus. E não conhecendo a palavra, não tendo como conhecer a Deus, o povo só sofre. Porque aí, meu amigo, o mal pinta e borda na vida das pessoas, e ainda faz elas acharem que nasceram para passar por aquela situação, por aquele sofrimento. Ainda impõe sobre as pessoas que é a sina delas, que é o destino delas passar por tudo aquilo, quando na realidade Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Porém, aquele que veio para matar, roubar e destruir tem colocado jugo sobre os ombros das pessoas, e elas, por não conhecer a Deus e nem conhecer a palavra de Deus, têm sofrido tanto, meu amigo. E o desejo de Deus é trazer salvação, é trazer paz, é trazer vida longa, é trazer bênção. E ele diz assim, os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja, não guardaram a aliança de Deus
e recusaram andar na sua lei. Quer dizer, as pessoas que não conhecem a Deus, elas não querem andar na lei de Deus, porque elas acham difícil sacrificar suas vidas para fazer o que agrada a Deus. Então ele diz, maravilhas que ele fez, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão, e de dia os guiou numa nuvem, por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas do deserto e deu-lhes de beber como de grande abismos, fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rio. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Olha só, meu amigo, nós podemos duvidar de qualquer pessoa, de tudo nesse mundo e de qualquer pessoa. Agora, de Deus, jamais poderemos duvidar, porque Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas, porque Ele é Deus. Então veja as maravilhas que Deus mostrou aqui, que é para mostrar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para que eles saibam as maravilhas, para que eles conheçam o Deus verdadeiro, para que eles conheçam o Deus vivo. E ele diz assim: ainda que mandara as alturas nuvens, abriu as portas do céu e choveu sobre eles o maná para comerem, e lhes dera o trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar, com fartura. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Vejam só, assim como eles pediram e ainda duvidaram que Deus iria mandar, Deus mandou tanto, meu amigo, tanto alimento para eles, que eles ficaram aifando sem ter mais lugar para se alimentar. E ele diz assim, então comeram a se fartar, pois não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida à boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Por quê? Porque eles zombaram de Deus, eles murmuraram na presença de Deus, mesmo Deus mandando tudo aquilo para eles, mesmo assim eles queriam fazer o que era errado. Aí diz assim: quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel, contudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então os procuravam e voltavam de madrugada e buscavam a Deus. E se lembravam de que Deus era a sua rocha
e o Deus Altíssimo, o seu Redentor, todavia lisonjeavam com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração era reto, não era reto para com Deus, nem foram fiéis às suas alianças. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, o vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, entristeceram na solidão, voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e ao seu trabalho, aos gafanhotos, destruiu as suas vinhas com saraivas e os seus incômoros com pedriscos. Também entregou ao seu gado a saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação, angústia, mandando meus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas, e feriu a todo primogênito do Egito, primícia da sua força nas tendas de cão, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Então veja só, meu amigo, aqui a gente vê a diferença daqueles que verdadeiramente se entregaram nas mãos de Deus. Deus cuidou dele como a menina dos olhos dele. Deus não deixou faltar nada, Deus protegeu. À noite eles eram guiados por uma coluna de fogo, durante o dia uma nuvem guiava eles. Deus guardava, Deus deu de tudo para o povo, e mesmo assim aqueles que eram rebeldes, que eram inconstantes na sua fé, eles se rebelaram com Deus, se revoltaram contra Deus. Por isso Deus os entregou às forças do mal. E ele diz assim, e os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e trouxe até ao termo do seu santuário, até este monte que sua destra adquiriu, e expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram ao Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás, portaram-se como infielmente com os seus pais, viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus atos e moveram o seu azeite com as suas almas, com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo de Siló
a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória na mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia das suas mãos. Veja só, meu amigo, aqui neste Salmo 78, nós vemos Deus lembrando ao povo dele: olha, ensina aos vossos filhos, aos vossos netos, mostra para eles as minhas maravilhas, para que eles me sigam, para que eles me obedeçam, para que eles não caiam em crenças erradas, para que eles não venham crer em coisas que não têm futuro que não tem proveito. Ensina aos vossos filhos, ensina aos vossos entes queridos, vossos parentes, mostra as minhas maravilhas, medita nessa lei, na minha lei, ensina a eles qual o caminho que eles devem andar. Meu amigo e minha amiga, o próprio Deus, ele se preocupa com cada ser humano, porque todos nós, ele diz, toda alma é minha, tanto a alma do justo como a alma do injusto, todas são minhas. Só que a alma dos justos, essas terão a recompensa, vão alcançar a salvação, porque enquanto vivem aqui na terra, os justos vivem se esforçando, renunciando aquilo que desagrada a Deus para agradar a Ele. Então é mais do que justo de quando chegar a nossa hora, nós venhamos alcançar também a nossa salvação. Meu amigo e minha amiga, deixa o seu like, se inscreve no canal Damião Moraes, levando a verdade até você.